Geralmente a gente não espera que cristãos sejam abatidos pela ansiedade, a gente não espera. A palavra do Senhor também, ela vai trazer para a gente sempre o remédio para esse conflito tão grande que é a ansiedade. Mas se a gente pensar bem, hoje há muitas razões e, na verdade, bem mais do que em gerações anteriores para que alguém acabe sendo afligido pela ansiedade. A forma de corresponder, a necessidade para se corresponder com as coisas, ela é muito mais acelerada do que antes. Não é como a vida comum de uma pessoa, a vida comum de um cristão, de qualquer pessoa, ela era mais simples, o cotidiano era mais simples. Então, uma das situações que mais está gerando essa ansiedade é porque a necessidade de corresponder com tudo é muito grande. Por isso, os compromissos são muito grandes, os números são muito grandes, a necessidade de estar agradando as pessoas, estando bem com todos, aumentou também. Então, isso acaba fazendo com que qualquer pessoa tenha problemas com a ansiedade. Mas isso, evidentemente, pela palavra do Senhor, nós devemos ter o remédio. Na palavra nós vamos encontrar cura. E debaixo da presença dele, nós sempre vamos ter o lugar de segurança. Amém? Amém. Nós falamos aqui, né, sobre crianças que sofrem com ansiedade. Então, o que mais você tem para acrescentar, né? O que pode gerar ansiedade na criança? Como os pais devem lidar com essa situação? Então, claro que com relação às crianças, muitas vezes isso está já na própria questão já genética, já vem de um processo de gestação, já vem com algumas dificuldades que a criança já é diagnosticada logo ali nos seus primeiros meses, anos, e então ela vai começar a crescer com uma personalidade muito suscetível à ansiedade. Isso é o que vai acontecer muito. Mas uma criança, ela pode estar exposta para que, através dessa situação, ela venha se tornar uma criança ansiosa? Sim. Uma criança, ela pode se tornar uma criança ansiosa, ela pode ter um comportamento ansioso, muitas das vezes por causa do ambiente externo que é gerado. O ambiente, ele vai proporcionar para uma criança a tranquilidade para que a parte de dentro dela possa estar, então, sendo captada, né? Ela possa estar adquirindo conhecimento gradualmente para crescer como uma criança saudável. Então, ela vai recebendo, assimilando as informações do ambiente. Então, o ambiente que ela faz parte é muito determinante para se uma criança vai ter tendências à ansiedade ou não. Há várias situações que acabam, depois de um tempo, gerando ansiedade na criança também. Isso não é só uma questão de nascer com ou já estar com uma predisposição a. Uma criança pode ter problemas com ansiedade por causa de eventos, situações que a surpreenderam, pegaram ela fora daquilo que era o plano. Imagina uma criança que tem um modelo de família e de repente aquele modelo de família é desestabilizado. Acontece uma separação. O que vai acontecer ali? Aquela criança passa a estar realmente suscetível a ter comportamentos ansiosos, comportamentos que vão gerar também outros distúrbios, é claro. Talvez a gente imagine que tem muita criança que não sente nada quando acontece uma coisa desse tipo, mas todos nós, numa idade de criança, em qualquer idade da vida, se acontecer situações como essa, qualquer um vai sentir. Então, crianças, elas devem ser muito bem observadas por nós na sua fase de desenvolvimento da sua personalidade, justamente para que elas possam ter condições de crescer com uma mentalidade
com uma capacidade, né, até mesmo saudável para poder se formar como adolescente e jovem. Se eu não me engano, se chama ansiedade da separação, né? Que pega aí da criança de 4 a 10 anos. Então, uma separação porque os pais separaram, porque mudou de escola, porque mudou de cidade, e tudo isso começa a gerar na criança essa dificuldade depois de lidar com situações que se assemelham a essa, né? Então, crianças desde novinha que precisam de muito estímulo, crianças hiperativas, crianças com dificuldade de aprendizagem, tudo isso, né, vai poder futuramente gerar esse alto nível de ansiedade. Aqui em casa a gente tem filtrado bem a questão dos noticiários, de mídia, de jornal. Nós até estamos assistindo muito pouco, assim, a questão de reportagem, jornais mesmo, né, pela TV, né, amor? Com certeza. Porque não faz bem. E hoje, algum post eu vi que o Ministério da Saúde estava alertando sobre isso. O ministro, né? Falando sobre a quantidade de notícias carregadas de negativismo, né? Situações difíceis, essa mídia que nós temos visto aí, como isso gera ansiedade e a ansiedade abaixa a nossa imunidade. Então, muitos podem estar aí adoecendo devido ao alto nível de ansiedade. Então, quando nós estamos ansiosos, as mulheres da igreja receberam, né, uma palavra muito abençoadora através da doutora Lígia, falando sobre isso, sobre os hormônios que são liberados pela ansiedade, né? Uma palavra muito legal, seria muito bom se nós tivéssemos gravado para compartilhar. Existe esse hormônio, isso que é liberado no corpo, que não há medicação que abaixe esse nível, essa taxa de hormônio. E essa taxa, ela só diminui em nós através de terapia. Para nós cristãos, através da cura interior. Quando você abre o seu coração, quando você reconhece o gatilho, o que iniciou aquilo na sua vida, quando você faz, né, uma confissão de pecado, quando você abre o seu coração, expõe aquilo ali para alguém, seja para um pastor, seja para um conselheiro, seja para um terapeuta, para um psicólogo. Nós aprovamos esse tipo de medida, né? Os psicólogos, os terapeutas podem ser bênção na sua vida. Mas esse nível de ansiedade que atinge tanto as crianças como os adultos, ele precisa diminuir através da nossa abertura, da abertura do nosso coração para o Senhor. Por isso, é muito importante que você sempre tenha uma pessoa de confiança ao seu lado, alguém que possa te ouvir, alguém da sua família, alguém da sua congregação. Botar pra fora, né? Expor, precisa, né? Expor. Então você tem, e quando aquilo estiver te angustiando, você vai até essa pessoa e fala, olha, eu preciso falar. Talvez você não precisa nem ouvir, você só precisa falar. E ali aquela pessoa vai te abraçar, vai te entender, vai orar com você. Então, observe se os seus filhos estão passando por isso. Talvez agora eles estão um pouco agitados, inquietos, e o que eles estão precisando é de um abraço, de um carinho, de uma palavra de esperança, porque nós, pais, somos os reflexos para as crianças. Se nós estivéssemos apavorados, talvez Estevão, Bia e Paulinho também estariam apavorados com tudo isso. Mas nós tentamos manter a nossa calma, encher o nosso coração de esperança, encher a nossa casa de esperança, de palavra, de oração, para que as crianças também recebam esse reflexo. Então é muito importante essa atenção emocional para as crianças nessa hora. Muito bem. Outra questão sobre as crianças é que os pais, eles têm responsabilidade, porque eles são provedores. Então eles têm que ser provedores de sabedoria. Os pais têm a responsabilidade de filtrar. Todos os pais precisam ter a capacidade, e isso vem de Deus, e evidentemente, né, daquilo que a gente entende como uma boa formação espiritual e também, né, até mesmo de uma tradição familiar. A gente acaba recebendo um legado no sentido de princípio de educação. Os pais, eles têm a responsabilidade. Muitos pais aprenderam essa responsabilidade porque viram no modelo dos seus pais.
Qual responsabilidade os pais têm? De filtrar aquilo que deve ser transmitido para os filhos ou não, porque é só, primeiramente, uma questão já da lógica, né? Olha só a sua idade e a sua estatura. E olha então o seu filho de 4 anos, a idade e a estatura dele. A sua estrutura suporta determinado peso. A estrutura dele não suporta nem 30% do peso que você aguenta. Então, da mesma forma, pela lógica matemática, nós também temos que entender que existe uma carga emocional que deve ser colocada sobre as crianças, que seja saudável para elas, e nós estamos já com outro nível, uma outra capacidade. E se por acaso a sua carga emocional ela está baixíssima, a sua bateria já está lá em 5%, e você não está bem, realmente não está conseguindo suportar, e aí você solta tudo isso sempre para os seus filhos tomam conhecimento de todos os problemas do mundo inteiro e também daqueles que são de adultos, de papai e mamãe. Se isso está acontecendo, você precisa correr, precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa de ministração, precisa realmente liberar seu coração e mudar a mentalidade, porque você pode. Deus te chamou para isso, Deus ama você e Ele tem poder para restaurar Amém. O seu coração. Amém. Então, dentro desse assunto ainda, né? Nós podemos ser gatilhos bons ou ruins para as pessoas. Com certeza, esse março de 2020 vai ser gatilho, né? Uma expressão que se usa na psicologia. Vai ser algo que vai ativar a ansiedade num futuro talvez nem muito longe. Nós vamos ter marcas a curto prazo, a médio e a longo prazo na vida das pessoas. E como que a gente deve se preparar para que isso não seja um gatilho negativo? Né? Eu acho que já está dentro um pouco daquilo que você acabou de falar. Então, nós podemos ser esse gatilho, esse instrumento de ativação, não só das emoções, mas do espírito das pessoas. E nós somos chamados para ser isso. Nós temos falado nas ministrações que somos proclamadores de esperança. Então, nós temos uma mensagem. A nossa mensagem em qualquer uma das eras é boas novas. Amém. São as boas novas do reino de Deus. São as boas notícias, mesmo no tempo que alguém considere caótico. Então, Amém. Temos essa condição e, na verdade, nós somos chamados por Deus para sermos isso. Bom, e dentro disso, os bons relacionamentos funcionarão como gatilhos positivos para que as pessoas estejam se refazendo. As pessoas podem se refazer no meio desse tempo de dificuldade. É a resiliência, é a capacidade que nós, criados por Deus, humanamente temos de nos refazermos em meio a sofrimentos, em meio a perdas, em meio a catástrofes, em meio a situações desastrosas. Nós temos capacidade humana, porque Deus é que colocou isso dentro de nós. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Em cada ser humano existe lá o senso de eternidade. Existe, então, os valores da eternidade em Deus estão dentro de cada ser humano. Então, há essa capacidade de nós funcionarmos como instrumentos de restauração em favor das pessoas. E os bons relacionamentos serão aí. Uma questão importante de uma live que hoje pude assistir entre o Bispo Mano e o Bispo Elias Dantas, hoje foi muito bom. É muito importante que foi levantado ali hoje, é que nós iremos ter grandes oportunidades de cultivar bons relacionamentos, para que a partir desses bons relacionamentos sejamos restauradores. Porque as pessoas vão estar com saudade de comunhão, de comunicação. Amém. Amém. Para terminar, então, né, comprovando que o cristão ele pode sofrer de crise de ansiedade, mas que há uma maneira da alegria ser restaurada. É o exemplo que a Bíblia traz de Ruth e Noemi. Noemi, né, após sofrer o luto, ela vai embora com sua nora para uma nova cidade. Ao chegar lá, o nome dela é mudado.
vai então para Mara, né, que é mulher de muita amargura. E a Bíblia relata que após Ruth casar e gerar um filho, a alegria de Noemi foi restaurada. Então, no Senhor sempre há uma esperança. No Senhor sempre há uma questão, sempre há uma intenção de melhora, de renovo, de alegria. O Senhor proporciona isso para nós. Então, independente da sua dor agora, do seu nível de ansiedade, nós queremos te falar que há esperança para você, que o Senhor pode transformar tudo aquilo que você tem passado em alegria. Todo o seu luto, toda a sua dor pode ser transformado em alegria, porque Ele fez no passado, Ele faz e Ele fará. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a intenção de Deus com isso tudo, com certeza, é que nós venhamos a nos aproximar dele, a ter mais intimidade, a estar mais perto, a ter mais capacidade de ouvir a sua voz, de entender os seus planos. E a pergunta que fica para você refletir nessa noite, e o pastor Pedro estará encerrando, não é o que você está fazendo durante essa quarentena, mas é o que você vai fazer quando ela terminar. Você precisa ter uma nova postura quando esses dias passarem. Eu tenho visto pessoas falando, postando sobre que quer logo que a vida volte ao normal, quer voltar à rotina, mas eu acho que o nosso pensamento ele tem que ser diferente. Nós não devemos querer voltar às normalidades. Nós temos que nos preparar para voltar renovados, com uma nova mente, com uma nova visão. Então esse é um tempo que você está tendo, não é, meu amor? De repensar nas coisas, nas normalidades da sua vida. Deus está te dando um tempo, Deus está nos dando uma oportunidade de reorganizar a nossa vida, de reorganizar as nossas prioridades. Então aproveite esse tempo para pensar como vai ser daqui para frente. Quando tudo voltar, como será? E aí eu deixo então as considerações finais para o pastor Pedro, meu amor. Amém. E foi muito bom participar com você, né? Desculpe os erros, algumas coisinhas, mas dá aquele friozinho na barriga. Confesso que prefiro quando estou olhando para vocês, né? Quando estou tendo irmãos completando versículos, aqueles, né? Bem participativos no culto, é muito mais gostoso, é muito mais precioso realmente estarmos em comunhão do que aqui de frente para um celular. Isso traz um certo nervosismo. Mas glória a Deus por esse tempo, por esse dia, que o Senhor tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Preciosa palavra do Senhor que chega ao seu coração hoje. Vença a ansiedade. É possível. Deus tem trazido palavras de cura nesse tempo. E Ele está provendo o remédio dia após dia para você sair sarado, para você viver uma nova vida, uma saúde diferenciada na sua alma. Ainda Deus tem muitas coisas para fazer nessa estação que vamos entrar. Então Ele está contando com homens e mulheres maduras para fazer a obra dele e Ele está chamando você para isso. Amém. Tenho certeza que você vai vencer as dificuldades, das expectativas, as incertezas e a luta contra a ansiedade, viu? Se você quiser também acompanhar ali pelo Instagram, tem tido anúncios, mensagens e também os links ali para as ministrações que estão no YouTube. As ministrações no YouTube têm sido muito preciosas. Nessa ministração de hoje você foi muitíssimo abençoado. Estamos na semana de Efésios, estamos ministrando também dentro de Efésios. Serão 7 ministrações e você tem sido aí agraciado pela palavra de Deus. E nós vamos orar para que a presença do Senhor seja sobre a sua casa agora, você que está acompanhando agora, você que vai acompanhar aí nos próximos dias essa ministração pelo YouTube, que a presença de Deus seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, nós oramos, Senhor, e entregamos a Ti essa palavra, essa mensagem, Senhor, agora essa ministração aqui, Senhor, que fizemos de conselhos práticos sobre a ansiedade.
Senhor, nós oramos para que esta terapia alcance cura, alcance e restaure vidas, restaure corações, Senhor, e que o Senhor seja como uma resposta nessa noite, seja como uma resposta através dessa mensagem ao coração de todo aquele que está recebendo agora a voz do Senhor. Oramos e cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja Metodista em Olaria, assim que retornarmos aos cultos públicos, você tomará conhecimento, mas nós estamos à disposição para atender e abençoar a Igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Um abraço, fique na paz. Tchau, tchau.